Olá pessoal, um dos serviços mais procurados aqui pelo público de uma forma geral, tanto o público pessoa física, né, quanto empresas de construção civil que buscam terceirizar seus serviços, é o orçamento de obras. O orçamento de obras ele pode ser feito de várias formas. Nós temos aí os orçamentos estimativos, né, temos os orçamentos detalhados, né, temos os paramétricos e temos os orçamentos executivos mesmo, de fato. Então, nós trabalhamos aqui com diversas modalidades de análise de custo, né, de construção civil, mas, porém, né, de uma forma muito profissionalizada. Né? Nós já temos uma experiência aqui de mais de 20 anos trabalhando com orçamentação de obras, né? E o que nós temos visto de forma muito recorrente, né, é erro, né? Erro de orçamento, né? Tanto por pessoas físicas, né, que se aventuram a empreender, né, no setor da construção civil, né, construindo para venda, né, também aquelas pessoas que são clientes de engenheiros, né, que produzem aí documentação para financiamento da edificação, né, no âmbito da Caixa Econômica Federal, preenchendo a PCI, a antiga PFUI, né, lá fazendo o orçamento paramétrico. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, eu trabalho para a Caixa Econômica Federal, visitei mais de 2.000 obras já. Na maioria das vezes, o orçamento é insuficiente para se executar a obra do cliente, né, ocorrendo muitas vezes aí da obra ficar no meio do caminho por falta de recurso. O orçamento de uma obra, né, ela é a etapa mais importante, né, depois, naturalmente, da elaboração do projeto. Né? Se faz primeiro o projeto, depois o orçamento da obra. Né? Não se pode colocar numa planilha de financiamento, né, hoje a PCI da Caixa, um orçamento simplesmente paramétrico. Né? Nós sabemos que o orçamento parametrizado, né, com base aí em índices, né, em custos unitários básicos, SINAP ou CUB/Sinduscon, ele é muitas vezes fora da realidade. Ele não tem uma aderência, né, à realidade de cada obra em si. Ele não tem aderência regional, né, ele tem aderência estadual, né, reflete uma média estadual. Né, a partir daí você já percebe que ele não tem aderência. Muito menos aderência ele não tem com relação à obra, especificamente falando da obra em si, né? O orçamento de obra é uma coisa muito séria, tá? Então, nessas duas áreas aí, para pessoas físicas que querem empreender e para pessoas físicas que são clientes aí de engenheiros que fornecem documentação para financiamento, né, a gente já percebe uma série aí de entraves, né, de custeio de obra com base em erro, né, em função de erro, né, de orçamento. Né? A maioria das vezes a pessoa não tem o dinheiro para fazer a obra fica no meio do caminho. Né? Agora, no âmbito das empresas construtoras, né, principalmente as construtoras aí, de médio e grande porte, que têm obras muito complexas, né, obras aí que não têm um chamado lessons learned, né, de background aí para poder usar como parametrização, né, tem-se aí um custo por metro quadrado para cada padrão, né, mas obras mais complexas de diversos segmentos, né, obra industrial, né, obra comercial, né, obra corporativa, né, até empreendimentos habitacionais aí de grande porte, né, obras pesadas, né, dentro aí de mineradoras, por exemplo. Né. Eu fiz muito orçamento para obras dentro de mineração, dentro de unidades mineradoras. Né, existe aí um critério que deve ser seguido com muito mais detalhamento. Né? Nós estamos falando aí de montantes muito grandes de recursos. Né? Então, se você é profissional que presta serviço para empresas construtoras, né, na área de orçamento, você precisa ter em mente de que não basta só replicar um orçamento anterior, né, parametrizando ele, né, para o empreendimento atual que você está orçando. O orçamento de obra de construção civil, ele exige um cálculo de quantitativos, precisos, em cima de projetos, né, preferencialmente impressos ali na mesa. Né, a forma tradicional de se fazer. Tem gente que faz usando aí o AutoCAD, né, hoje em dia tem sistemas aí de BIM, né, mas o BIM, né, muitas vezes ele não tem aí a composição de custo lançada lá, né, na instância
daquele objeto, né? Então precisa se fazer primeiro a inserção da composição. Primeiramente se faz a composição de custo, né, da empresa, né? Não pegando uma genérica aí da PIN, né? E se lança naquele objeto, naquela instância lá do BIM, aquela composição de custo, bastando você simplesmente apertar um botão lá que ele te dá o orçamento. Mas precisa ser feito um trabalho prévio que é muito demorado, muito complexo, né? Mas enfim, o orçamento de obra, ele é uma questão muito séria. Ele pode levar uma empresa à falência ou ao sucesso, né? Ou até mesmo à inoperação da empresa, né? A inoperacionalização da empresa, né? Tem em vista que apresenta orçamentos aí muito altos, né? Por falta de cálculo preciso, né? Nós aqui da Target, a gente presta esse serviço, tá? De forma profissional, tá? De forma tradicional, pega o projeto, abre o projeto, né? Faz aí um pré-dimensionamento, né, de elementos construtivos que porventura ainda não estejam disponíveis, né? Fundações, estrutura, contenções, movimento de terra, instalações, né? A gente faz um orçamento da forma como tem que ser feito. Cálculo de quantitativo, tá? Orçamento de custo de materiais, tá? Item a item. Tá? Se a empresa construtora já tiver um histórico de composições de custo próprias, né, as composições dela próprias mesmo, não genéricas, né, PIN, SINAP, né, a gente ajuda a desenvolver a composição de custo, tá, própria dessa empresa, levando aí em consideração o seu histórico, né, as suas informações estratégicas, né, de custo. Né, a gente monta uma planilha completa, tá, para qualquer tipo de empreendimento. Okay? A gente faz pesquisa de mercado, bid tab, comparação de preços, considerando aí frete de entrega de materiais, forma, né, de embalagem, de entrega, de descarregamento, tá, forma de pagamento, a gente negocia desconto, negocia aí, condições, né, gerais de fornecimento, né, fazendo uma pré-seleção, né, de fornecedores, né, montando aí a homologação, né, de fornecedores aptos a entregarem materiais e serviços, né, em qualquer localidade do Brasil, né, para empresas, né, que têm atuação aí mais ampla. E todos os serviços que estão elencados aqui neste slide são prestados aqui pela Target, com minha supervisão. Já trabalhei como orçamentista durante muitos anos, como funcionário de empresas construtoras, né, e também há muitos anos como consultor e prestador de serviço terceirizado. Tá? É uma forma da empresa construtora que tiver interesse, né, em terceirizar seus serviços, né, trabalhar aí de forma, no formato de contratos pontuais por projetos. Tá? Muitas vezes é vantajoso economicamente, tendo em vista aí o custo, né, de manutenção de um profissional de orçamentos interno à empresa construtora. Então nós temos condições plenas aqui de atendimento na integralidade, tá, do serviço de orçamento da sua empresa construtora, seja de qual porte for, e também atendimento a público aí mais de pequeno porte, né, vamos chamar assim, de pequeno porte. O público, pessoa física, que tem necessidade aí de preenchimento de uma PFUI, né, de uma PCI, perdão, né, ou até mesmo de orçamentação de um empreendimento que esteja sendo viabilizado aí para a título de investimento. Tá? Muitas pessoas têm necessidade, né, de orçamentar, né, obras que estão aí sob em vias, né, de serem implantadas a título de investimento. Tá? Médicos, empresários de outros setores, dentistas, advogados, empresários de diversos segmentos que têm interesse em implantar empreendimentos da construção civil. Conselho de amigo: não faça obra sem ter um prévio orçamento, uma lista de materiais. Então, um cálculo exato de custo indireto, de custo de prestação de serviços, de cálculos de encargos trabalhistas. Tá? A curva ABC de insumos, muito útil para negociar fornecimento, né? Negociar descontos, condições de atendimento. Tá? E o BDI. O BDI, o benefício de despesas diretas, uma taxa calculada sobre o custo da obra, né, uma taxa que se aplica sobre o custo da obra, mas que não é calculada simplesmente aplicando um percentual. Né? O BDI, ele, além dos impostos, né, ele considera aí uma série de custos diretos que varia muito, né, para determinado tipo de empreendimento, seja ele de qual porte for, mas que precisa ser levado em consideração. Né? Tem aí hospedagem de pessoas, né? Tem
frete, né? Tem desenvolvimento ali de todo um aparato produtivo da indústria temporária da construção que você vai implementar ali, ou seja, canteiros de obras, né? Isso tudo tem um custo de implantação, de manutenção, de desmobilização, né? Tem uma série de custos indiretos que, se não forem observados em detalhes, né, e de forma específica para cada empreendimento, ele pode levar a construtora a passar por dificuldade financeira e abandonar o empreendimento. Tá? Então, o orçamento é um serviço que tem que ser levado a sério, né? O investimento no serviço de orçamento, ele é recompensado de forma muitas vezes recompensado de forma múltipla, né, nos resultados que você ofere, né, no resultado do empreendimento, principalmente nas compras, né, e na contratação, né, de prestadores de serviços. Tá?